Se essa opção estiver habilitada, você vai ver a opção transmitir ao vivo. Você vai clicar nesse botão e novamente é o... Olá, oi Denner. Você tem como se comunicar comigo? Até para você me ajudar aqui, como é a primeira live que eu faço. Só para eu saber se está tudo certo. A Sueli também está aí. Deixa eu ver como que eu vejo vocês aqui. Sueli, Denner, vocês estão me vendo? Ah, sim. Legal. A Rita. Aí o pessoal vai entrando e eu vou vendo todo mundo que vai entrando por aqui, Denner, é isso? Deixa eu arrumar aqui um jeito de ficar melhor aqui. Deixa eu posicionar minha câmera aqui. Bom, estão conseguindo me ouvir, né? Já disseram que sim. Qualquer coisa que der, assim, algum probleminha que aparecer, vocês me avisam, por favor, tá bom? Ok, boa noite. Ô Denner, esse número que aparece aqui em cima, do lado da palavrinha, da onde está escrito ao vivo, é o número de pessoas que está na sala? É, né? Seu Lincoln, Giovana, Sandra.
Ok, Sueli? Temos mais um minutinho aqui e a gente começa o nosso estudo. A Sônia chegou. Pessoal, minha primeira live, viu? Por isso que eu tô cheio de dúvidas aqui e perguntando, né? Boa noite, Sônia. A dona Zélia tá junto com o seu Lincoln. Deixa eu mexer aqui. Peraí. Volta. Bom. Meus amigos, então boa noite a todos. Essa live vai ser uma live onde nós vamos tratar de um tema do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. E na verdade o que nós vamos fazer aqui é um estudo, né? Estudar, eu vou direcionar aqui o estudo, vou conduzir, mas é para que todos nós possamos refletir e procurar aprender um pouquinho mais, né? E a Clarissa entrou. Ah, não entrou ainda. Tá chegando gente, olha aqui, que bacana. A dona Lourdinha. Muito bom. Ô, gente, eu tô acostumado, né, a interagir com as pessoas, né, falar, dar aula, enfim, mas sempre com interação, né? Então, de certa forma, isso é um pouco novo para mim. Então, já falo isso porque me perdoe alguma falha, algum erro que possa vir a ter. Mas, além disso, outra coisa que eu quero avisar a todos é que eu tenho meus cachorros aqui em casa. E esse horário é o horário que eles gostam de agitar aí. Então, vocês vão escutar alguns latidos de vez em quando. À tarde eles ficam quietinhos, porque tá calor, eles ficam lá na casinha, no lugarzinho deles, na sombra. Mas chega à noite, nossa, chega à noite eles têm bastante espaço lá fora, eles correm para todo lado. Então estou avisando para que vocês já saibam, né? De vez em quando vocês vão escutar uns barulhinhos externos aí. Vamos começar então fazendo uma oração, né? Pedindo para que a gente possa tirar o maior proveito possível desse momento, no sentido de nos aperfeiçoarmos, né, através dos estudos, onde nós buscamos aprender, melhorar, entender e com isso lutarmos para nos tornarmos pessoas melhores na vida. Porque é o nosso grande objetivo existencial, é nos melhorarmos, né? E se a gente conseguir assimilar um pouquinho de todo o ensinamento de Jesus, nós vamos estar dando sempre um passo à frente para conseguir esse objetivo.
O tema de hoje é um tema que eu já falei sobre ele no centro, né? Nós já estudamos lá e eu vou falar novamente aqui pela live. É um tema muito interessante, ele nos provoca algumas reflexões bem profundas, porque ele mexe com a nossa capacidade de entendimento. O tema de hoje é o mal e o remédio, do capítulo 5, e é o item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse mal é aquele mal com L, né? Que é um advérbio de modo. Ele significa incorretamente, erradamente, né? Nós temos mal com U também, que é um adjetivo. Então, aqui nesse caso, só para esclarecer, né, essa questão do português, é o mal com L, né? É o advérbio de modo. Incorretamente, erradamente, são as coisas incorretas, né, que nós fazemos, as coisas erradas que nós fazemos na nossa vida. Agora, a questão do remédio, eu vou deixar para falar logo adiante. Agora eu quero fazer um momento assim de pensar com vocês a seguinte questão. Jesus, ele já nos sinaliza de diversas formas a questão da busca do conhecimento, da busca da verdade. A melhor forma que nós temos para realmente caminhar em direção ao progresso, ao desenvolvimento, é, no primeiro momento, buscar o entendimento, buscar o conhecimento da verdade. E, através desse conhecimento, fazer o bem com uma consciência mais apurada, uma consciência mais aumentada pelo conhecimento. Então, Jesus nos sinaliza, por exemplo, uma frase de Jesus para que nós busquemos cada vez mais aprender a nos conhecer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32, onde está essa frase. Então, essa sinalização de buscarmos a verdade é porque nós estamos aqui vivendo. E aí, o que nós pensamos? O tempo todo a gente precisa ou a gente quer saber quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, quais são os nossos destinos, né? Por que nós sofremos? Por que nós passamos tantas dificuldades na vida? Né? Por que isso ocorre, que isso existe? Por que nós vivemos? Qual que é a razão de viver, né? Do simples fato de existir? Qual a ideia que nós fazemos de tudo que existe, do universo? Que ideia que nós fazemos da existência? São perguntas que a resposta dessas perguntas, elas dependem, em partes, da nossa capacidade de entendimento e da nossa capacidade de envolvimento com a verdade, que nos é mostrada ao longo do nosso progresso, ou seja, nem toda a verdade nós temos condição de conhecer, né, pela nossa condição, e em outra parte, pela nossa crença, nosso desejo, nossa fé. Nós temos que ter também esse lado da fé estimulado o tempo todo, justamente pelo fato da gente ser incapaz de conhecer toda a verdade. A verdade a gente vai buscando aos poucos, a gente vai correndo atrás dessa verdade através desta expansão da nossa conhecimento, do nosso conhecimento pelo nosso desenvolvimento intelectual e também o nosso desenvolvimento moral. Aliás, talvez o principal aspecto, né? Mas a busca desse conhecimento, a busca dessa verdade, é um dos pontos mais importantes da nossa vida. Tanto é verdade que, se a gente observar o desenvolvimento do ser humano, né, enquanto sociedade,
ele caminha sempre ao lado do conhecimento, né? O conhecimento vem, dá condição, as possibilidades se ampliam, e aí o homem tem que fazer o tempo todo os ajustes de ordem moral. Não é isso que nós vemos? Se a gente analisar de forma detalhadamente a história, né, do mundo, né, é assim que acontece. Evolui um pouquinho, às vezes, através de coisas muito ruins, através de guerras, através de situações muito difíceis que causam muito sofrimento, mas depois disso vem o ajuste, que são os controles de ordem social, através das regras, das leis, das normatizações, da sociedade. Primeiro há um desenvolvimento num aspecto, e aí sempre um ajuste moral que acompanha esse desenvolvimento. É assim que acontece. Agora, se nós, através do nosso esforço, através da nossa vontade de aprender, de procurar, de correr atrás, a gente melhorar o nosso conhecimento, através dos instrumentos, das ferramentas que nós temos, e hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa que é a doutrina espírita, se através disso nós ampliamos a nossa consciência, fica muito melhor, muito mais possível, mais fácil nós fazermos o nosso ajuste moral. Porque muitas vezes a gente tem um conhecimento e o ajuste moral não vem porque nós não fazemos esse alinhamento. Nós não trabalhamos a questão racional e a questão emocional de forma equilibrada. Então o conhecimento ele é importante e ajuda, mas a condição moral ela tem que ser o tempo todo buscada por nós. Por que eu comecei falando desta questão do conhecimento? Por uma simples questão. Nós vivemos, todos nós neste planeta, nós vivemos situações de dificuldades, enquanto pessoa, enquanto sociedade, o tempo todo. O mundo é, como nós sabemos, de provas e expiações. A condição do nosso planeta ainda é essa, a condição evolutiva do nosso planeta. Sendo de provas e expiações, nós não ficaremos isentos. Passaremos então por provas e expiações. Pouquíssimos de nós terão somente provas. Todos nós teremos provas. Pouquíssimos terão somente provas. A maioria de nós, além das provas, teremos também as expiações, que são consequências de situações vividas e provocadas por nós mesmos, e que muitas vezes nós chamamos de mal. Agora, a questão do mal é que o mal, a existência do mal, ele pode provocar, no nosso entendimento, dependendo do tipo de percepção que nós temos da nossa existência, ele pode causar um grande problema filosófico, que é a presença do mal e a concepção de Deus, do que nós chamamos de Deus. Nós vamos falar disso logo mais. Antes de entrar nessa questão do problema filosófico, eu quero falar um pouquinho de Deus, do conceito de Deus, do entendimento que nós temos do conceito de Deus, né? Todos nós aqui, até por estarmos aqui numa live, né, de conteúdo espírita, certamente todos nós acreditamos em Deus, né? As pessoas religiosas, seja de qual religião for, elas acreditam em Deus. E a grande maioria das pessoas, de alguma forma, ao seu modo, acredita em Deus. Eu faço a seguinte pergunta: será que nós acreditamos mesmo? Essa é a primeira pergunta, para cada um refletir. Tenho certeza que a maioria de nós vai responder com firmeza: não, sim, eu acredito. Tá, mas em que Deus? Em que Deus que você acredita?
como é esse Deus. Porque se nós pensarmos em Deus e tentar conceituar ou determinar esse conceito a partir dos seus atributos, nós vamos ter problema. Nós vamos ter problema. Quais são os atributos? Já vou falar deles. Antes disso, eu quero citar aqui duas questões do Livro dos Espíritos, que é a questão 10 e a questão 11. Na questão 10, Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta já vamos dizer, super objetiva. A resposta é não. Não pode. Falta-lhe sentido para isso. Então os espíritos são categóricos. Eles nos dizem que não, nós não podemos compreender a natureza íntima de Deus. Nós não temos essa condição. Aí a pergunta número 11, Kardec faz da seguinte forma: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? A resposta é quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Obscurecido pela matéria. Quando pela sua perfeição, ou seja, o nosso melhoramento, desenvolvimento, progresso, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então nós precisamos o tempo todo buscar mais conhecimentos para ampliar a nossa consciência, para que nós podemos chegar cada vez mais perto do possível entendimento e compreender o que é essa natureza íntima de Deus. E ainda tem um comentário que Kardec diz: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Então tá bem claro essa questão, né? Eu coloquei, né, essa reflexão aqui para chegar voltar naquela questão do acreditar em Deus. Bom, nós já sabemos que nós não podemos entender, compreender Deus na sua plenitude, na sua essência. Isso já está claro para nós. Nós não temos essa capacidade. Mas nós dizemos que nós acreditamos em Deus. E sabemos que Deus, no seu conceito, ele tem atributos. Quais são os atributos de Deus? Em todas as culturas, em todas as religiões, os atributos de Deus provavelmente são os mesmos. Tem que ser. Os atributos, o conceito filosófico ele tem que ser. O conceito filosófico. Ele tem que ser onipotente, onisciente, onipresente e soberanamente bom. Né? Então são atributos que estão na conceituação de Deus. E além disso, outros são que ele é eterno, ele é infinito, ele é imutável, é único e, novamente, soberanamente justo, infinitamente justo. Então, olha só, não dá para Deus ser Deus sem, dentro do nosso entendimento, sem ter esses atributos. Muito bem. Antes da gente entrar na questão do Livro dos Espíritos, que é a questão número 1, que é a pergunta que Kardec faz para os Espíritos, né? Que é a pergunta: que é Deus? Nós então temos aqui um probleminha. Nós colocamos aqui os atributos de Deus. Dizemos que acreditamos nele. E aí a questão é o mal. Né? Nós estamos no mundo, passamos por situações difíceis, temos N exemplos a dar, né, nesse caso, e aí a pergunta é: nós acreditamos que o mal existe? Então a primeira pergunta foi: acreditamos em Deus? Provavelmente a resposta de todos nós é sim. Agora a segunda pergunta é: acreditamos que o mal existe? E aí eu quero que cada um aí pense: existe ou não? E se existe, como que é que você acredita nesse mal?
Como que é o entendimento que você tem dessa condição que nós chamamos de mal, né? Ou você não acredita no mal, né? Mas se não acredita, como é que pode acontecer tantas coisas ruins aí que nós vemos todos os dias? Então eu volto agora para a questão, né? Nós estamos fazendo uma reflexão sobre Deus e não dá para entrar no tema sem a gente fazer essa reflexão, porque senão a gente tem muita dificuldade de entender a relação do mal e o mal e o remédio. Então a pergunta que Kardec faz, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, é: que é Deus? E ele pergunta desse jeito: que é Deus? Ele não pergunta quem é e nem o que é. Quem? Porque Deus não é alguém. Deus não é um ser, né, separado. Nós não podemos entender Deus assim, como alguém. Porque todos os seres, todos os alguéms, eles são criaturas. Como que a criatura pode ser Deus? Não pode. Então, a pergunta não pode ser quem é Deus, porque a gente estaria misturando a criatura com o Criador. E ele também não pergunta o que é Deus, porque Deus não é um objeto, não é uma coisa, o que é, né? Deus não é isso. Então a pergunta dele tem um significado, um aprofundamento, além daquilo que às vezes a gente percebe quando a gente não tem esse olhar mais atento ao ler a pergunta. Ele pergunta: que é Deus? Né? E aí a resposta dos espíritos é fantástica, né? Simples, objetiva e com uma profundidade muito grande. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Inteligência, causa primária, inteligência e causa primária. É a única forma possível a nós de buscar um entendimento mais profundo disso que nós chamamos de Deus. Por que inteligência? Porque por trás de todo efeito tem uma causa e ela tem que ser inteligente, né? Qualquer criação do homem que funcione, ele é criado porque o homem tem a inteligência de fazer, né? Tem um exemplo aí comum, né, do relógio. O homem faz um relógio. Qualquer pessoa que olhar para aquele relógio sabe que aquela máquina só funciona daquele jeito porque algo inteligente, alguém inteligente criou e construiu aquilo ali. Mas quando nós falamos da natureza maior, quando nós falamos do átomo, das partículas atômicas, subatômicas, que hoje a ciência nos possibilita já adentrar nesses conhecimentos, né? Até certo ponto. Os telescópios conseguem ver aí planetas, galáxias, essa imensidão infinita do universo. Quando a gente vê isso daí, o homem não tem inteligência para criar algo, né, dessa dimensão. Então, se existe é porque alguém criou. Então, aí nós começamos a entender um pouco melhor essa natureza de Deus. E a questão da causa primária. Por que causa primária? Porque não existe efeito sem causa. Isso vale para a nossa ciência, né? A nossa ciência, o princípio básico dela é todo efeito tem uma causa, não tem como ser diferente. Se a nossa ciência diz isso, imagina, né, no universo. Não poderia ser diferente. Por que não pode ser diferente? Porque não tem como coisa nenhuma criar algo. O nada criar alguma coisa. Como é que pode do nada surgir alguma coisa? Uma vez eu discutindo com um amigo, né, uma pessoa muito inteligente, intelectualizada, enfim, ele é ateu, uma ótima pessoa, mas ele disse que eu perguntei para ele, mas então como que as coisas foram criadas, né? O universo, a origem de tudo, né? Ele disse, olha, é um acidente da natureza. Foi a resposta que ele me deu. E aí eu simplesmente falei, bom, então você consegue conceber no seu pensamento o nada? O que é o nada? A gente não consegue nem pensar o nada, né? Porque se você pensar o nada, ele já é alguma coisa.
Então a gente não tem nem essa capacidade de conceber através de pensamentos, de raciocínio lógico, o nada, assim como não tem como fazer isso com a palavra infinito. O nada, o que é o nada? Então como é que do nada alguma coisa acontece? Quer dizer, ele já ficou sem resposta. Falou, nossa, aí não tem como, né? Não tem jeito. Pois é. Então, se o nada não pode criar alguma coisa, e isso aí é a lógica da nossa ciência que diz, imagina se a gente for pensar isso a nível existencial. Bom, estou falando tudo isso e fazendo essa reflexão sobre Deus, porque agora a gente... e antes eu queria citar a questão 3 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, pode-se dizer que Deus é o infinito? Aí a resposta é assim, olha, definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da inteligência deles. Deus é infinito nas suas perfeições. Naqueles atributos, ele é infinito em tudo. Mas na sua essência, ele não pode ser o infinito. Porque o infinito é um atributo de Deus. Né? Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Ou seja, é só uma palavra para nós aqui, para nós podermos pensar, né? Refletir, porque o infinito não tem como a gente pensar o que é isso. Não tem jeito. A gente pode até pensar para frente, olha, algo que não tem fim. Até dá para raciocinar. Mas e para trás? Como é que você pensa uma coisa que não teve começo? Então, a gente não consegue nem imaginar. Então, dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida, no caso o infinito, por outra menos conhecida ainda, que é Deus. Então, olha só, eu quis fazer essa reflexão, eu quis ler essa questão para a gente fechar bem essa reflexão sobre Deus. E a prova da existência de Deus. Onde encontrar a prova da existência de Deus é a pergunta número 4 do Livro dos Espíritos. No axioma que aplicais à vossa ciência, que eu acabei de dizer, não é efeito sem causa. Né? Essa é a resposta dos Espíritos. Então, pensando nisso, nós temos um probleminha, né? Que é a relação do mal com a existência de Deus. Se eu acredito em Deus e eu respondi que eu acredito no mal, você vai ter que enfrentar esse problema. Porque dentre os atributos de Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente e infinitamente bom. Se eu acredito que o mal existe, como é que Deus permite o mal, sendo que ele é onipotente, pode tudo? Ele poderia acabar com o mal. E não acaba. Bom, se ele pode acabar e não acaba, por que ele não acaba? Ele não é infinitamente bom? Se ele é infinitamente bom e permite o mal, tá, tem coisa errada aí. Ele não pode ser infinitamente bom e permitir o mal. Ah, mas alguém pode dizer, mas Deus, quando criou o homem, não sabia o que ele ia fazer. Bom, se ele não sabia o que ele ia fazer, que o homem ia fazer, ele não é onisciente. Quer dizer, deixou de ser Deus. Né? Ah, mas Deus não está em todos os lugares para ver o que o homem está fazendo. Não, então ele não é onipresente. Tá vendo? Então, o mal, ele desqualifica Deus enquanto conceito. Lógico, na nossa condição humana, né? Por isso que nós temos que entender o mal de uma forma diferente. Nós temos que entender o mal como uma situação humana e momentânea. Ou seja, nós somos o provocador daquilo que nós chamamos de mal, pelas nossas ações erradas. Né? Eu volto lá no conceito da palavra mal, né? Do advérbio de modo. Então, nós é que provocamos isso. Nós provocamos uma situação em que nós geramos consequências. Então, aquilo que nós chamamos de mal, na verdade, nada mais é do que consequências daquilo que nós fizemos lá atrás de forma errada.
Então, o mal, ele, em termos filosóficos, não existe. Tá? Existem consequências dos erros que nós fazemos. E por que erramos? Porque somos ignorantes, porque desconhecemos, porque não sabemos. Entende agora por que eu fiz toda essa reflexão? Por que eu comecei falando lá da importância do conhecimento? Porque uma vez que a gente consegue começar a conhecer mais, aprender, entender, ampliar a nossa consciência, você tem a oportunidade de errar menos, de se corrigir, de melhorar. Olha a relação das coisas. É isso. É esse o link que eu estou tentando fazer para a gente refletir. Né? Então, o mal no contexto humano e no seu conceito técnico-filosófico é o máximo exercício do livre-arbítrio, da nossa condição evolutiva. Só isso. Ou seja, eu escolho fazer algo errado. Eu escolho. Não Deus. Deus não tem nada a ver com esse mal que é nosso, que é erro, que é só uma consequência daquilo que eu fiz de errado. Porque essa consequência, ela vai se tornar depois, ela vai se converter depois em provas e expiações. Por isso é consequência. O que são as expiações? São consequências, aquilo que nós chamamos de mal, né? As expiações. Nossa, eu estou vivendo na pobreza, eu estou doente, a pessoa tem problema físico, né? Deficiente, é cego, tem câncer, e tudo que nós podemos falar e que nós achamos que é o mal. Não, é consequência de quê? De erros nossos. O planeta Terra passa por dificuldades, pandemia, guerras. Por que essas coisas acontecem? Isso é o mal? Não, isso são consequências de coisa que fizemos que gerou expiações. Então, não é uma negação às coisas ruins do mundo que eu estou querendo fazer. Eu estou querendo buscar um entendimento, porque se nós não entendermos assim, fica difícil responder a pergunta que eu fiz lá atrás. Quem acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Se você acredita em Deus verdadeiramente, você vai entender que toda condição difícil que você passa, ou a sociedade, as pessoas à tua volta, sociedade passa, não é o mal, é a consequência daquilo que você precisa cumprir para melhorar. Essa é a importância. Né? Aí sim, eu posso dizer que acredito em Deus e que o que eu estou passando tem que ser abraçado e tem que ser encarado como uma forma de melhoria e de progresso, e não de lamentação, e não de achar que eu estou vivenciando algo ruim, algo mal, né? Que eu estou sendo castigado. Nada disso. Aí eu posso verdadeiramente dizer que eu acredito em Deus. Porque eu sei que Deus é uma inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas, e que não teria a mínima possibilidade de haver castigo por parte de um ser que é uma inteligência, né, suprema. Não é isso. É só situação criada por nós mesmos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu deixei de falar. Bom, e para fechar, uma frase de Jesus, né? A cada um de acordo com as suas obras. Jesus Cristo, né? Falou isso. Também no Livro dos Espíritos, a pergunta 120, Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? A resposta: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Os espíritos estão respondendo: do mal, não. Da ignorância. Né? Contextualiza tudo o que nós falamos até então. Então, o que é o mal? É a ignorância do bem? Né? É a ignorância do bem? Sim. Não é a ausência do bem, porque não pode existir ausência do bem quando se eu acredito em Deus
e naqueles atributos dele, ele é soberanamente bom, infinitamente bom, então como é que pode ter ausência do bem? É lógico que isso tudo é um exercício de reflexão, gente, né? Na semântica do vocabulário do dia a dia pode caber a expressão, né? Não tem problema. Mas nós, enquanto espíritas, pessoas que estão estudando, nós temos que ir um pouco além. Então, se Deus ele é infinitamente bom, soberanamente bom, não pode ter ausência do bem. Não pode ter, porque se tiver ausência, ele não está ali. Agora, a ignorância do bem, aí sim, aí está correto. Vou ler um trechinho aqui do Evangelho. Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara e procurai-lhe a causa no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Por quê? Porque você está corrigindo, resgatando e tendo a possibilidade de melhorar para ter na sua continuidade existencial uma vida melhor, uma existência melhor. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Ou seja, toda dificuldade, todas as provações ou expiações, ou os dois que nós passamos aqui, enquanto nós estávamos no plano espiritual, nós concordamos, nós sabíamos que íamos passar, nós viemos para enfrentar isso. Aí chega aqui, se eu sei disso, eu vou pensar duas vezes antes de reclamar. Quer dizer, eu posso ter forças para encarar, para enfrentar, né, tudo isso. Bom, então, gente, essa questão fica muito mais fácil de resolver, o entendimento dessas ocorrências na nossa vida e na nossa existência, se a gente tiver o conhecimento e dos princípios espíritas. Quais são os princípios? Deus, saber, acreditar em Deus, né? Esse é o primeiro princípio de todos. A imortalidade da alma. Por quê? Imagina que a vida é eterna e se eu dependesse só de uma condição, igual algumas crenças, religiões acreditam numa vida. Não tem lógica, não tem o menor sentido. Você viver 70, 80 anos com a imortalidade da alma e depois você vai para um lugar ou para o outro. Não dá para, né? Isso já não cabe mais, nem na ciência, nem na religião. As pessoas já precisam refletir melhor, né? A comunicabilidade dos espíritos, porque aí nós entendemos que de fato a nossa existência, a nossa é integrada a Deus de fato, porque o que nos separa é só uma questão de condição, de momento e de posição que nós estamos no plano evolutivo. A questão da reencarnação, porque aí sim você elimina o conceito errado do mal, porque você aplica tudo isso que nós falamos através da reencarnação, e a evolução, que é o processo de melhoria para se aproximar de fato da essência divina que nós chamamos de Deus, né? Isso tudo porque buscar entender e pensar Deus sem estes princípios, nós vamos continuar naquele problema filosófico e existencial que discutimos antes, né? Falei das provas e expiações. E aí, pergunta 119 do Livro dos Espíritos. Pessoal, eu já estou terminando, viu? Para não ficar muito longo. Pergunta 119 do Livro dos Espíritos. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Resposta. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência,
para a harmonia do universo. Isso é mais uma prova de que nós somos, Deus está em nós. Mas isso aqui é mais uma prova da questão lá do panteísmo, né, onde o panteísmo é aquele pensamento onde que tudo que existe no universo e no infinito é Deus. Né? Tudo é Deus. É lógico fazer esse raciocínio e pensamento, mas não é correto. A doutrina espírita não, explica que não é a soma de tudo que é Deus. Deus sim é que está em tudo. Porque se a soma de tudo fosse Deus, a gente está novamente confundindo a criatura com o Criador. A criação com o Criador. Bom, então, qual que é o remédio? O remédio, então o mal é o remédio. Qual que é o remédio para o mal? Né? O remédio é a fé. Esse é o maior remédio que nós podemos ter para poder superar aquilo que nós entendemos como mal. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Então, são partes do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Tanto é a fé que é o remédio, que eu vou citar duas frases aqui que são frases de Jesus. O que Jesus frequentemente falava quando ele ajudava as pessoas, quando ele curava? Ele falava: a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Outra frase de Jesus: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá mover montanhas. O que será que Jesus queria dizer com isso? Será que ele está falando montanha física? Pegar lá o Everest, tirar de lá e colocar aqui? Não, é as montanhas das nossas imperfeições, que são montanhas. Então, quer dizer, nós somos tão carentes ainda de evolução, né? De aprimoramento moral, que nós temos montanhas de imperfeições. A fé, se ela fosse um pouquinho maior do que igual Jesus fala, já removeria todas essas montanhas. Isso basta ver o quanto ainda nós precisamos melhorar. E para fechar, eu vou ler um pequeno texto aqui de Santo Agostinho, que é assim: o Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos diz que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem fé, por amparo ficará sobre a sua égide, e não mais sofrerá. Olha só. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho. E falou em 1963. Então, com essa reflexão e essa parte do Evangelho, nós podemos, a partir de então, mudar o nosso entendimento sobre fé, sobre o mal, e refletir um pouco mais sobre o que é Deus, né? Na verdade, o que é Deus. Tá bom, gente? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Conduzindo esse estudo, e espero que, de fato, tenha sido bom para que nós possamos aí refletir um pouco mais, pensar um pouco mais. E é isso.
Eu agradeço a presença de vocês e espero que tenha dado tudo certo aí, né? Agradeço a todos e principalmente a espiritualidade que nos ampara, nos ajuda e que o tempo todo nos ilumina para que a gente possa melhorar, né, através do nosso próprio esforço. Até a próxima. Muito obrigado. O Denner ainda está aí ou não? É só eu clicar em concluir? Eu acho que é, né? Ah, tá bom, seu Lingo. Tá bom. Bom, então tchau a todos. Estou fechando aqui.